Salve pessoal, beleza? Gabica na área para mais um Brasileirão Betfair. Vamos começar então aqui as nossas análises. Lembrando sempre, tá? Que nos Brasileirão Betfair tem link aí especial com promo especial para você criar sua conta na Betfair. Então, crie a sua conta aí, beleza? Vamos começar aqui então dando uma olhada na tabela, tá? Segue o Botafogo como o líder, 21 pontos, né? Palmeiras, 2 pontos atrás. Galo, Grêmio, Flamengo, Fluminense, Atlético Paranaense e São Paulo, que deu uma queda, né? Por conta da derrota para o Grêmio, né? Então meio que mudaram de lugar, né? Mas início de temporada, mas é sempre bom somando pontos, como eu já citei. E lá na parte de baixo, situação complicada para o meu Corinthians, que tá mal. Goiás, América Mineiro, Vasco e Coritiba, que estão bem mal aí também. Beleza? Bom, vamos para o primeiro jogo? Vamos começar aqui então com um jogo desesperado, em Coritiba contra Santos. Cara, esse jogo do Santos eliminado da Sul-Americana, muito protesto, bomba no estádio, uma loucura mesmo. E do outro lado, Coritiba, cara, que tem que fugir aí do rebaixamento. Olha a situação que tá as duas equipes nos últimos 5 jogos. Realmente muito fraco, né? Sem nenhuma derrota, sem nenhuma vitória, perdão, nos últimos 5 partidas. Minha opinião é: Santos é mais time que o Coritiba, mas é sempre um jogo que a gente tem que tomar cuidado. Não à toa, aqui no Sportsbook da Betfair, a odd do Santos está até acima da odd do Coritiba por conta da questão do fator casa, que a gente sabe que pesa muito. Porém, entretanto, todavia, nesse jogo aqui específico, né, na situação do Coritiba, não tá pesando, tá? Talvez o empate anula para quem gosta aí pro lado do Santos, com essa pressão, talvez o Santos venha buscar uma vitória, tá? Na minha opinião, é um time com muito mais qualidade e também, né, o Coritiba não tá jogando nada. Eu sei que o Santos também não tá jogando nada, mas aí eu sempre opto nesse tipo de situação, ou ficar de fora ou ir do lado da qualidade técnica, beleza? Seguindo, Bahia e Cruzeiro. Cara, Bahia faz tempo que eu não vejo o jogo do Bahia, então é difícil falar sobre eles, tá? Classificaram lá na Copa do Brasil, inclusive contra o próprio Santos, mas vem num calvário aí de vitórias realmente, porque esse jogo aqui não foi uma vitória, foi um empate, tá? Do lado do Cruzeiro, como eu já falei lá na rodada 9, né? Agora a gente tá na rodada 10. O Cruzeiro ele tinha começado muito bem o Campeonato Brasileiro, né? Não à toa tá em 10º colocado, né? Meio de tabela, então tá numa situação confortável, entre aspas, mas aí depois teve essa queda brusca de rendimento que resulta aí nesse momento em 5 jogos sem vencer. Claro que a gente tem que ponderar algumas coisas aqui, né? Pegou o Grêmio na Copa do Brasil 2 vezes, pegou um Flamengo, pegou um Galo, que é um rival direto e é um time que tem mais qualidade técnica, treinado há muito mais tempo. Então, assim, algumas coisas a ponderar. Acho que o jogo contra o Bahia vai ser um jogo mais parelho. Não à toa, a gente tem odd de 2,38 do Bahia e 3 do lado do Cruzeiro. Porém, uma coisa que eu citei aqui, diferentemente do que eu falei de Coritiba e Santos, eu acho que o Bahia consegue fazer valer mais o mano de campo. Então, atenção a esse jogo. Eu acredito aí que o Bahia vai fazer um bom jogo, principalmente por estar dentro de casa, tá? Qualidade por qualidade, eu acho que são equipes parecidas, tá? O Bahia também tem bons jogadores, o Vitor Jacaré, tem o Biel também, que é bom jogador, tá? Do lado do Cruzeiro, a gente sabe, Bruno Rodrigues também é muito bom. E é isso. Então, assim, um jogo bem equilibrado, jogo difícil. Talvez se você esperar para ao vivo, é sempre melhor nesse tipo de partida. Fechado? Seguindo, aí a gente tem o meu Corinthians enfrentando o Cuiabá. Cara, um jogo muito bom, com todo respeito aí, se tiver torcedores do Cuiabá, mas um jogo muito bom pro Corinthians se recuperar. Porém, o Corinthians teve um lastro de Corinthians, né, das antigas, contra o Atlético Mineiro, e depois já vem de 12 derrotas, e essa derrota aqui foi acachapante. Eu acho que essa aqui ilustrou muito para quem viu esse jogo de Libertadores. Até teve gente mandando mensagem no Instagram: pô, peguei esse lei e tal. Eu falei, velho, sinceramente eu tava assistindo o jogo como torcedor, mas até eu tava com vontade de dar lei ao Corinthians. Por quê? Porque escancarou como taticamente ainda é um time muito perdido, principalmente na marcação, deu muitos espaços, e não à toa deu Vale, que é um time de qualidade, né, taticamente falando principalmente, soube aproveitar. Do lado do Cuiabá, vem fazendo uma campanha ok, tá? Eu, na minha opinião, eu imaginava que o Cuiabá brigaria lá no parte de baixo. Ainda acho que pode acontecer? Ainda acho, porque início de temporada a gente só teve nova rodada indo pra 10ª, tá? Então, assim, ó, nesse momento, é um rival direto do Corinthians. Qual a odd do Corinthians para esse jogo? Uma odd de 65. Aí a gente tem que ponderar. Claro que o Corinthians está jogando dentro de casa, mas não vem conseguindo grandes resultados. Porém, nesse jogo específico,
acho que o Corinthians tem grandes chances de sair com a vitória, tá? Isso, obviamente, sem clubismo nenhum, beleza? Seguindo, a gente tem Galo e RB Bragantino, como eu já venho falando para vocês, o RB Bragantino, perdão, vem fazendo uma campanha acima do que era esperado, né? Até perdeu o último jogo aqui para a equipe do Fluminense, depois empatou com o Estudiantes, que é sempre difícil enfrentar na Argentina, mas vem numa boa fase, Do outro lado, o Galo, com exceção desse jogo aqui contra o Corinthians na Copa do Brasil, que entrou com o time em reserva, vem jogando um bom futebol. Então, assim, favoritismo óbvio da equipe do Atlético Mineiro, que é o terceiro colocado nesse momento. O Bragantino é 11º. Pode ser jogo para over goals, tá? Acho que esse jogo pode ser para over goals. A gente tem uma odd de 2,20 aqui. Eu sei que o Brasileirão normalmente é under, como vocês podem perceber, a odd aqui do mais de 2,5, praticamente todas acima de 2. Eu acho que pode ser um jogo para pelo menos 2 gols, tá, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui na odd, eu em 34. Se esperar demorar esse primeiro gol a sair, pode ser bem interessante para você pegar aí no ao vivo, tá? Porque o estilo de jogo das equipes dá sinais de que pode rolar gol nesse jogo. E aí a odd de 65 Atlético Mineiro Bragantino. E agora, hein? É porque o Bragantino vem numa boa fase, mas o Galo joga dentro de casa, tal, né? 1,65, a mesma odd do Corinthians. Talvez eu veja mais interesse na odd do Corinthians sem clubismo por conta do adversário, né? Acho que o Galo enfrenta o adversário melhor, mas também é mais qualificado. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Seguindo, agora vamos falar de líder, né? Vamos falar de liderança. Botafogo vai enfrentar a equipe do Fortaleza. Também, cara, Fortaleza é sempre difícil de ser enfrentado. Nos últimos tempos aí, ainda tem um leve, né, favoritismo do Botafogo, que venceu mais do que perdeu a equipe do Fortaleza. Botafogo, que vem aí numa sequência não muito boa, né, até porque vem de 3 partidas aí sem vitória, né, mesmo perdendo o Brasileirão na última rodada por conta da gordura que fez nas primeiras, ainda conseguiu ser líder à frente do Palmeiras. E do lado, a equipe do Fortaleza, né, que perdeu o Estudiantes de Mérida, empatou 0-0 com o Bahia, né, joguinho meio xoxo, e depois já tinha vencido, né, o Palmeiras, tinha vencido o Vasco, tinha vencido o São Lourenço também, tá? Inclusive esse jogo aqui eu até fiz, né, peguei um gol lá nessa partida. Bom, minha opinião para esse jogo, acho que o Botafogo obviamente é favorito, ó, de 2, 3,50 Fortaleza, mas aquele jogo que a gente tem que tomar cuidado, tem que ter um pouco de cautela, Fortaleza não é bobo, tá? Botafogo vem aí de alguns resultados meio estranhos e tal, né? Mas claro, pelo menos nessa temporada, diferentemente da temporada passada, que eu percebi que o Botafogo tá sabendo fazer valer mais o fator casa, tá, pessoal? Então, vamos ficar de olho nessa questão aí. Seguindo, aí a gente já tá no domingo, tá, pessoal? Domingo, né, dia 11, América Mineiro e Atlético Paranaense. Cara, jogo às 11 da manhã é sempre complicado da gente analisar, né? Porque eu acho que o jogo fica um pouco mais lento, principalmente se for num lugar onde tiver um pouco mais de calor, né? Eu sei que isso daí, pô, não sou físico, você é físico, Gabigol, agora falar sobre, não. Mas, enfim, né? Meteorologista, não. Mas, assim, é o que eu percebo, tá? E aí, nesse jogo, cara, a gente tem o América Mineiro que tá muito mal e o Atlético Paranaense, né, que vem fazendo aí uma campanha ok. Até venceu o Botafogo, esperava que o Botafogo poderia até buscar esse empate, cheguei a comentar sobre isso aqui na rodada 9, mas o Atlético Paranaense foi lá, venceu por 1-0 e depois venceu o Libertad também, já está classificado na Libertadores, está tranquilão. Então, parabéns para o Atlético Paranaense. Porém, agora é Campeonato Brasileiro. Pega um time desesperado, né? Numa situação relativamente confortável, tá? Vamos ver como que se comporta fora de casa. América Mineira 2,55, 2,80 hora do Atlético Paranaense. Então, aquele jogo parelho. Sinceramente, esse é o jogo que mais me causa dúvida nessa rodada. Por quê? De um lado a gente tem a qualidade do Atlético Paranaense, que não é tão bom dentro de casa. Do outro a gente tem o América Mineiro, que realmente está muito abaixo do que eu esperava. Então é um jogo para deixar para ao vivo. Seguindo, a gente tem o Inter enfrentando o Vasco às 4 da tarde, ainda no domingo. Obviamente não tem jogo na segunda, inclusive essa rodada, tá? Sobre o Vasco, cara, o Vasco tá muito mal. Sobre o Inter, melhorou, cara. Melhorou. Talvez aí, será que acertou a diretoria do Inter em manter o Mano Menezes, confiar no Mano Menezes? Aparentemente sim, né? Não fez um jogo ruim contra o Nacional do Uruguai, eu acho que até poderia ter saído com a vitória,
tá? E aí vem de uma sequência ok, pelo menos sequência sem derrotas aí, né? Já do lado do Vasco, tomou uma cacetada do Flamengo, né? Até peguei aqui na nosso Brasileirão Betfair, né? Lá na nossa multiplinha que a gente faz aí toda a rodada, deu o over 1.5, só faltava ele para bater, bateu bem tranquilo, foi bem fácil de bater 4-1, né? Que escancarou de fato aí várias eficiências defensivas do Vasco. E agora vamos ver para esse jogo como que vai ser. Favoritismo é do Inter, tá, pessoal? Inegável favoritismo do Inter, odd de 91, odd a 4 do Vasco. Será que é nesse jogo que o Vasco vai resolver se recuperar? Não sei, mas a minha opinião, eu iria do lado do Inter, beleza? São Paulo e Palmeiras, cara, para mim o grande jogo aqui dessa rodada, inclusive a promo da Betfair é relacionada ao Palmeiras, porque a Betfair é uma das patrocinadoras da equipe palmeirense, e nesse jogo eu vou fazer aquela análise completa com campinho e tudo, que vale muito a pena para você ficar de olho. Bora para nossa análise. Bom, pessoal, análise especial de São Paulo e Palmeiras, grande clássico, que inclusive vai acontecer na Copa do Brasil também. Então aqui a gente vai ter uma prévia de Copa do Brasil. Óbvio que tem diferença entre jogo 3 pontos e mata-mata, né? Aí a situação é um pouco diferente. Mas vamos lá então falar sobre esse jogo. Do lado do São Paulo, uma boa fase da equipe são paulina, tá? Principalmente com o Dorival. O Dorival chegou e realmente mudou tudo nessa equipe são paulina. Fez o time jogar, fez vários jogadores que... pouca gente conhecia, como o Caio Paulista e Michel Araújo, que vieram da equipe do Fluminense e, velho, encaixaram tão bem, né, que é surpreendente mesmo o trabalho do Dorival, não à toa, até cotado na seleção brasileira ele tá aí. Mas vamos lá, goleiro Rafael, falando sobre a escalação, o São Paulo tá jogando no 4-2-3-1, chegou a jogar com 3 zagueiros aí a última partida, mas nada muito relevante. Na zaga, vem Beraldo, vem Diego Costa, tá? Em alguns momentos, tá? O Arboleda também acaba sendo titular, vale a pena a gente ressaltar isso. Caio Paulista, muito elogiado aqui por mim, por conta principalmente da sua presença diária, tá? É um lateral que consegue buscar o corredor, mas é um lateral que vira e mexe, ele chega aqui por dentro, tá? Isso é muito importante em algumas situações, às vezes abre aqui o jogador de lado, que nesse caso é o Alisson, e ele entra, né, infiltra na área, finaliza, tá? No jogo contra o Botafogo, principalmente, ficou muito claro isso. Depois, na lateral direita, a gente tem o Rafinha, né, que não é um cara que, apesar da idade, ainda tem um fôlego bom aí para jogar. E o meio campo com o Gabi Neves, tá, uruguaio, e o Pablo Maia, que cresceu bastante, principalmente com o Dorival Júnior, tá? Aí depois a gente tem lá na linha de 3, já na parte mais ofensiva, o Alisson, o Luciano e o Michel Araújo. Diversas vezes a gente vai ver uma troca, tá, entre esses jogadores. Então não é surpresa, por exemplo, o Luciano jogar de 10 aqui, o Alisson jogar pelo lado direito, o Michel Araújo caindo pelo lado direito. Então assim, é bem interessante. Então esse posicionamento basicamente é um posicionamento inicial. E aí o Caleri, que é o centroavante ali do ataque. Aí algumas outras opções que o Dorival pode ter que são importantes aqui para o jogo, que é o caso do Elton Rato, por exemplo, que vem bem, o próprio Marcos Paulo e por aí vai. Já do lado do Palmeiras, do Abel Ferreira, o Palmeiras jogou agora aqui na Libertadores e tem alguns desfalques. Marcos Rocha na lateral direita e o Gustavo Gomes suspenso. Esses daqui são os principais. Então, o Everton no gol, inclusive é convocado para a seleção. Possivelmente, os primeiros substitutos do Gustavo Gomes vai ser o Naves, tá? O Naves. Por quê? Porque o Murilo já está lesionado há bastante tempo, que era titular inclusive. Então, provavelmente a gente vai ter uma zaga desfalcada, né? Uma zaga reserva, digamos assim, com Naves e Luan. Do lado direito, para substituir o Marcos Rocha, vem sendo o Mike. Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, e aí o padrãozinho lá do ataque, os 4 da frente, que é o Rafael Veiga, Dudu, Arthur e Rony. Cara, minha opinião sobre esse jogo, vai ser bem interessante de ver. Esse confronto pode decidir tudo, por quê? Porque o Arthur vem sendo uma peça fundamental no Palmeiras desde que veio do RB Bragantino, tá? Inclusive fazendo muitos gols de cabeça, né? Provando que nem sempre precisa ser um jogador alto. Até o Rony, inclusive, não é um jogador tão alto e faz. Por quê? Porque o Palmeiras tem uma jogada bem interessante, que é o quê? Entrar às costas aqui entre o lateral e o zagueiro, e ele faz muito gol assim. Então, por exemplo, vem um cruzamento daqui, o Arthur pega a bola solta. Então não precisa ser um grande cabeceador. Por quê? Porque ele está muito próximo do gol, tá? Então esse é um embate que vai ser interessante, porque o Caio Paulista é bem ofensivo e ele vai ter o Arthur na cola.
tá? Desse lado também vai ser bem interessante, mas aí o Rafinha defende muito bem também, então óbvio vai ter dificuldade porque o Dudu é um ótimo driblador. E aqui no São Paulo, eu vejo, tá? Uma jogada do São Paulo que eu acho bem interessante que o Palmeiras vai ter que parar, tá? Que é a jogada entre linhas, né? Principalmente com o Michel Araújo, que vem fazendo muito bem esse tipo de papel, né? Sabe aquela jogada que a defesa tá toda fechadinha aqui, a bola encaixa pelo centro, né? E aí pega o jogador aqui com boa oportunidade para fazer o gol. Essa é uma jogada. E claro, o jogo aéreo, né? Quem tem galera dentro da área tem que tomar muito cuidado. Sinceramente, eu não vi muito do Naves, mas entre ele e o Gustavo Gomes vai perder no jogo aéreo, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Então é um cuidado que o Palmeiras tem que ter também, tá? Minha opinião, tá? É um jogo bem parelho. Óbvio que o Palmeiras ainda, por tudo que o Palmeiras é a melhor equipe aqui do Brasil já há bastante tempo, mas por ser um jogo no Morumbi, eu acredito que o São Paulo não me surpreende se o São Paulo conseguir pelo menos um empate nesse jogo. Isso aqui é a minha opinião, depois vocês comentam aí o que vocês acham também. Vamos agora de Flamengo e Grêmio, o jogo acontece às 6h30 da noite, Flamengo bem, será que teve até aqueles memes, né? O Flamengo voltou e tudo mais. E do lado do Grêmio, cara, fazendo uma boa campanha, uma boa sequência, né? Inclusive vencendo o São Paulo, que eu elogiei bastante aqui na nossa análise do jogo de São Paulo e Palmeiras, né? Vendo uma sequência muito boa. As duas equipes, de fato, né? Na tabela, Grêmio é o quarto, Flamengo é o quinto. 1 ponto apenas de diferença. Cara, jogão também, jogão. Pra mim, junto com o Palmeiras e São Paulo, é mais um grande jogo da rodada. 1,50 a odd do Flamengo, hein? Ai, 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 eu tô achando essa odd muito baixa, tá? Eu sei que o histórico leva muito pro lado do Flamengo, até porque o Grêmio, nos últimos anos, a gente sabe, teve segunda divisão e tudo mais. Mas caramba, que odd baixa do Flamengo, né? O que vocês acharam? Minha opinião, num jogo como esse, uma odd de 50 não sustenta a longo prazo, tá? Essa é a minha opinião. Não tô falando que o Flamengo não é favorito, é óbvio. O Flamengo dificilmente vai entrar contra um adversário que não vai ser favorito. Talvez o Palmeiras, talvez o Galo, que aí outra circunstância. Mas de resto, né? O Flamengo é sempre favorito. Mas odd 1,50 me estranha. Me estranha muito, tá? Talvez eu iria pro lado do gols, que possivelmente pode ser um jogo mais para gols. Mas essa odd 1,50 eu não gostei não. Principalmente na fase que vive a equipe gremista, beleza? O último jogo da rodada é entre Goiás e Fluminense. Fluminense se recuperou, né, na rodada, mas aí depois já perdeu pro River Plate, perdão, na Libertadores. E do lado do Goiás, derrotas, né? Vem seguindo de derrotas e vai seguir um calvário assim o Goiás. Isso era de imaginar para mim, né, juntamente ali com o Cuiabá, e talvez o Coritiba junto, são os três que para mim possivelmente poderiam cair, né? Tem grandes chances de cair, tá? E aqui, velho, vai depender muito de que Fluminense que vai entrar, né, em campo. Vai entrar o Fluminense que jogou contra o Bragantino? Vai entrar o Fluminense que fez o jogo contra o River Plate? Nem achei que foi um jogo tão ruim assim, né? Mas enfim. Odd 2 da equipe do Fluminense. Claro, favoritismo pro lado do Fluminense por toda a qualidade que envolve, né? O Goiás é um adversário acessível, é fato. Mas vai jogar fora. Talvez esse jogo dentro de casa eu teria mais meios para afirmar que o Fluminense venceria. Mas se fosse para fazer qualquer coisa, uma arma na cabeça, eu ia do lado do Fluminense, beleza? Então, fechado aqui as nossas análises, vamos para nossa múltipla Betfair aqui do Brasileirão. Bom, pessoal, vamos fazer a nossa múltipla aqui na Betfair, tá? Se você tá vendo em outra rede social, dá uma olhada na nossa análise lá no canal do Fala Gabica no YouTube para você ver completinho tudo que eu falei sobre todas as partidas, tá? E vamos lá. Bom, pessoal, essa daqui vai ser prática, na verdade, toda de dupla chance, tá? Eu vou pegar o dupla chance do Botafogo contra a equipe do Fortaleza. Acho que o Botafogo vem muito bem como mandante, apesar de ser um adversário complicado. Confio que o Botafogo, pelo menos um empatezinho, vai conseguir, tá? Depois eu vou também, né, um dupla chance aqui no São Paulo e Palmeiras. Esse aqui é um pouco controverso, né, se a gente for analisar, caramba, contra o Palmeiras, né, e tal, mas o São Paulo tem um histórico muito bom dentro do Morumbi, e como como mostrei na análise, o Palmeiras tem o desfalque do Gustavo Gomes, que eu acho que é um cara muito importante, e o São Paulo pode explorar muito bem essa questão da ausência dele, e uma odd de 55 não é de se jogar fora, tá? Vou também pegar
o dupla chance do Fluminense contra a equipe do Goiás. Eu sei que o Fluminense não vive a sua melhor fase, mas ainda acho que é muito mais time que o Goiás. Tem condições de pelo menos buscar o empate fora de casa. Com isso a gente tem uma 2,46, mas vou adicionar o dupla chance também do Corinthians e Cuiabá. Tomara que eu não perca nesse daqui o mais baixo, né? Tomara que esse aqui não bata. Odd de 2,71. Deixa eu esticar aqui a tela pra gente ver. É isso, então, ó, Botafogo empate, São Paulo empate, Goiás e Fluminense também o empate, dupla chance do Fluminense, e Corinthians empate, odd de 2,71 nessa múltipla, beleza? Vou fazer ela aqui com a minha stake e está feito. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da análise. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês vão aproveitar de oportunidade nessa rodada do Brasileiro, e tamo junto, espero que a nossa entrada bata e também que as análises tenham agregado aí para você trabalhar no ao vivo ou também no pré, tomar uma decisão. Valeu? Tamo junto, bons greens a todos.